colocar em material aqui, né? Vou dar uma resumida, né? Não demorar muito. Quem trouxe Bíblia aí, está lá em João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6. E ainda que seja uma palavra bem resumida, eu quero tematizar ela para fixar na nossa mente. Eu comecei a rascunhar e me deu uma saudade de pregar uma mensagem evangelística, né? Eu recebi muita mensagem evangelística em outros lugares e eu acho que é interessante. E eu vou tematizar dizendo o seguinte: a maior mensagem de Jesus. Né? A maior mensagem de Jesus. João 14, 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser por mim. Pode sentar aqui, por favor. Eu tematizei com a maior mensagem de Jesus da seguinte forma, analisando todos os parâmetros da mensagem que Jesus fala. Se você for pegar todos os sermões, são inúmeros, né, na Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, que Jesus é contemporâneo do Novo Testamento, lá em Mateus, Marcos, Lucas, na sequência, você vai ver mensagens, histórias e sermões belíssimos de Jesus. Várias passagens assim de milagres que falam muito com a gente, mas não está em Mateus, Marcos e Lucas a maior mensagem de Jesus. A maior mensagem de Jesus ela é registrada por um homem que os teólogos dizem que foi o amigo mais íntimo de Jesus. Era o mais jovem dos discípulos. Esse homem parecia que ele entendia melhor aquilo que Jesus falava. Parecia que ele fixava melhor o conteúdo que Jesus passava. Ele, ainda que seja o mais jovem dos discípulos, ele catalogou as palavras de Jesus de uma forma que nenhum outro discípulo fez. Esse homem se chamava João. João, ele foi o único a não morrer sacrificado em uma morte por algum imperador. Ele foi jogado numa ilha chamada Pátria, uma ilha rochosa, onde havia escravos, prisioneiros, mas ele não morre ainda. Ele é o único que morre de morte natural de todos os discípulos. E alguém já ouviu falar, e todos talvez, sobre o livro de Apocalipse. Lá ele escreve uma mensagem futurística, uma mensagem escatológica. Quando você vai ler, você vai ver inúmeros símbolos e uma complexidade muito grande. Mas quando você volta para o Evangelho de João, você vê uma simplicidade das palavras. E quando você lê o versículo 6 do capítulo 14 do Evangelho de João, você vai ver um homem escrevendo com uma simplicidade que nem parecia que era o autor de Apocalipse. Só que ele escreve com uma simplicidade de um evangelista, para que o autor pudesse passar de forma simples e saber que quem estava escutando ia entender. E quando ele escreve esse capítulo 14, 6, esse versículo é o maior versículo de todos para mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz que se não houvesse nenhum outro livro na Bíblia, os 65 livros, né, da Bíblia evangélica, são 66. Se não houvesse os 65, na Bíblia católica acrescenta mais 7, que são os apóstolos. Mas se não houvesse nenhum desses livros, se houvesse somente o Evangelho de João, somente o capítulo 14 já seria o suficiente para o homem se converter ao cristianismo, se converter a Cristo. De tão poderoso que é, de tão transformador que é esse versículo, que é o versículo 6 do capítulo 14. Muitas vezes a gente passa despercebido, mas esse versículo ele tem um poder transformador. Ele tem o poder de transformar o mais vil pecador. Ele tem o poder de transformar o coração mais duro de qualquer homem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, nesse versículo, que é o versículo central do Novo Testamento, é a base do cristianismo, ele demonstra a exclusividade de Cristo na salvação. Ou seja, que nós não precisamos ficar recorrendo ao A, ao B, ao Z pela salvação. Mas ele próprio é autossuficiente e exclusivo para que a gente possa ser salvo. Né? Eu acredito que esse momento que Jesus profere, esse versículo 6 de 14 de João, é um momento crucial dos 3 anos e meio que ele passou na Terra. Porque eram os últimos momentos dele na Terra, os últimos. Era a última ceia, o contexto que foi escrito no Evangelho de João, nesse versículo, foi os últimos momentos de Jesus na Terra. Parecia que os discípulos até então não tinham entendido muito a mensagem. Alguns autores vão dizer que parecia que eles estavam meio preocupados. E aí Jesus, naquela noite, na ceia, na última ceia com eles, ele fala esse versículo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o contexto que ele escreveu. Ele fala esse versículo e João, ligado na mensagem, grava para que depois a gente pudesse estar sendo alimentado por essa palavra. E aqui, em rápidas palavras, ele fala a primeira estrofe do versículo: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Quando a gente fala eu sou o caminho, ele está dizendo em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, eu sou a direção que vocês precisavam. Eu sou a direção que vocês buscavam. Eu sou o propósito que vocês queriam desde Abraão.
passou por Abraão, Isaac, Jacó e todas as demais gerações antes de mim, e vocês buscavam um caminho. E vocês estão entendendo que eu sou o caminho. Eu cheguei, eu sou Messias. E aí então ele começa a falar dessa forma, para que eles pudessem entender, porque até então, se você for estudar a questão religiosa, judaica, você vai ver que até hoje eles estão esperando o Messias. Até hoje eles esperam o Messias, montado num cavalo branco, degradando com as nações. Só que Jesus, quando chegou, ele disse: "Ei, você não precisa esperar mais, eu cheguei, eu sou o caminho." É muito interessante isso, porque ele vai dizer que ele é o acesso direto ao Pai. A gente não precisa de mais nada senão ele. Eu costumo falar sobre isso porque a gente vive um mundo onde é apresentado muitos caminhos tortos, muitos caminhos que não contêm Bíblia, só achismo. Se você for parar para ver, hoje cresce de forma mundial o ecumenismo religioso, onde se dá a entender que esse pluralismo de religião, ele leva à salvação. Porém, o que a Bíblia fala, e esse inclusivismo, não é bíblico, porque a Bíblia em si, ela tem um caráter exclusivista. Ou seja, aquilo que não é Bíblia, não é de Deus, é invenção humana. Ou seja, a máxima do mundo hoje, relativista, ele vai falar que todo caminho leva a Deus, só que Jesus ele vem dizer assim: eu sou o caminho. E acabou. Não tem meio termo, é só isso. E acabou. E aí, o que a gente entende estudando a palavra de Deus, que não há atalhos. Não há atalhos para chegar à salvação. O que não tem na Bíblia não é a salvação. O que está fora da Bíblia, a Bíblia própria diz que aquilo que for pregado, além daquilo que está na Bíblia, se vier outro pregar, é anátema, é maldição. Ou seja, se não tiver na Bíblia, não é o caminho. Se alguém vier pregar fora daquilo que está na Bíblia, que não é o caminho, é maldito. A própria Bíblia fala. Ou seja, Jesus ele não ensinou que Abraão viria a salvação, de Isaac viria a salvação, de Jacó viria a salvação, de Isaías, Daniel, Ezequiel, Paulo, Pedro, Tiago, João, Maria. Ele não ensinou isso. Ele simplesmente diz: eu sou o caminho. Ele não deu esse privilégio para ninguém. Lógico que a gente vai honrar, a gente vai amar Pedro, a gente vai amar as histórias de Paulo, a gente vai amar Maria, que concedeu Jesus. Porém, o caminho que a Bíblia diz é esse. Quando ele diz: eu sou, o caminho é ele. E isso é interessante, porque é muito fácil hoje a gente ver uma diversidade de caminhos, mas só que a Bíblia fala, é o caminho correto. E João, em Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: "E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu e nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos." Eu não estou inventando, é a própria Bíblia se respondendo por ela mesma, que não há outro caminho, não há outro meio, senão ele. E aí ele diz, além de eu sou o caminho, ele diz: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Jesus ele é a encarnação da verdade, e a Bíblia diz que ele é o verbo que se fez carne e caminha entre nós, que há entre nós. Ou seja, ele é o fundamento da nossa fé. Sem ele, não tem verdade. E a verdade que a Bíblia fala vai muito de contraste com aquilo que o mundo prega. Vai totalmente de contraste com aquilo que o mundo prega. Então, é interessante a gente saber que a palavra de Deus, a verdade, a Bíblia diz que ela liberta. A verdade, ela liberta. A mentira, ela oculta. A verdade, ela liberta. E a Bíblia fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando você conhece a verdade, seus olhos se abrem. As escamas, como o apóstolo Paulo aconteceu no caminho de Damasco, caem dos seus olhos. E aí você passa a enxergar de forma mais clara as coisas. Isso é interessante. E até então, nas últimas horas de Jesus, nesse contexto, nesse versículo, parecia que os discípulos não haviam entendido quem era Jesus. Parecia que eles estavam meio que sem entender quem era Jesus. E aí Jesus solta mais essa bomba espiritual sobre eles, dizendo assim: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Hoje tem cerca de 10 mil religiões no mundo inteiro. Nós somos pouco mais de 8 bilhões de habitantes na Terra, dentro de todos os continentes, e cerca de 10 mil religiões no mundo inteiro. Existem 4 religiões que são as maiores, o hinduísmo, o islamismo, o budismo e o cristianismo. E são essas 4, só elas 4 detêm 77% da população mundial. O restante são as demais, são cerca de 10 mil religiões. Religião para tudo que é gosto. Ou seja, todo mundo dizendo que carrega a verdade. Mas se você crê na Bíblia, que diz a palavra de Deus, a verdade está aqui. Detalhe, a verdade, ela não está só na Bíblia, ela está dentro de nós. É isso que é mais interessante. Porque em Gálatas 2:20, Paulo escreve o seguinte: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, Paulo está dizendo assim: olha, a verdade, ela vive, que é Cristo. Mas não é só eu que vivo, a verdade, ela vive em mim. Ou se só ela está dentro de mim. Nós somos a verdade viva, porque a gente crê na Bíblia, a gente crê em Cristo. E por isso a gente é muito refutado muitas vezes. E aí, finalizando, ele diz: eu sou a vida.
E aí quando ele está falando do quê? A vida eterna. Ele está falando da vida eterna. Eu sou a vida eterna. Quem tem medo de morrer? Se a gente for fazer uma enquete, você tem medo de morrer? Mas todo mundo tem medo de morrer. Mas quando a gente está seguro, firme em Cristo, não sei se você já viu alguém, já contemplou alguém em estado praticamente já para morrer, que está seguro em Cristo, a pessoa está esperando Cristo qualquer hora. Para ela não morrer é lucro, porque ela crê que Cristo é a vida. E isso é uma verdade. E Paulo escreve ainda em Colossenses 2:3, diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Paulo está dizendo o seguinte: ó, vocês já morreram para o mundo, a tua vida, a minha vida está escondida em Deus. Então o que vier para a gente é lucro. É por isso que Paulo escreve no final da vida dele o seguinte: o morrer para mim é lucro. Ou seja, ele estava tão seguro em Cristo que para ele a morte era lucro. Eu finalizo aqui com a condicional. Esse versículo, ele finaliza dizendo assim: olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e no final ele diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você for nas versões mais arcaicas lá, mais antigas, se você for em qualquer versão mais atualizada, vai estar praticamente a mesma coisa. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí ele diz o seguinte: isso, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é uma exclusividade bíblica. Isso aqui é a exclusividade do cristianismo. É a exclusividade da mensagem da cruz. É uma condicional espiritual. Isso não é uma pergunta opcional. Olha, se você quiser, você pode ir para o caminho tal, você pode ir para o caminho tal, você pode acreditar na verdade tal. Não, ele está dizendo: olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, isso não é um opcional, isso é exclusivo, só é essa opção e acabou. É como se ele dissesse assim: olha, não inventa a roda. Como o Denis Gustavo vi falando aqui, né? Não inventa a roda já está inventada. E a gente vê gente querendo inventar a roda, pega a Bíblia, prega de qualquer jeito. Mas a roda já está inventada. É só pregar. Eu finalizo com esse versículo de Romanos 10:10, dizendo assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, se você ainda não teve oportunidade, ou se teve, deixou passar, não perca a oportunidade. A gente pode ter muitos erros na vida, né? Erro na família, erro no trabalho, qualquer lugar. Mas uma coisa é certa: Jesus está disposto a nos perdoar todos os dias, para que a gente possa alcançar a salvação da vida eterna. Bem, vamos